Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano, de Sociologia. Essa aula é com os alunos do Colégio Delos, uma aula que fala de uma disciplina que tem um significado muito interessante para o estudo e para o desenvolvimento dos saberes relacionados à cultura, a palavra antropologia. Nós temos aqui antes de tudo, nós precisamos primeiro definir a palavra antropologia, o que significa ser a palavra antropologia. Né? Antes de tudo, a gente tem que compreender que é a disciplina da alteridade. O que significa isso? É a disciplina da diferença. Né? Antropo significa homem e logia estudo. Mas é uma disciplina, né, que nós estamos ali dentro do processo de desenvolvimento da sociologia. Houve a necessidade de se estudar elementos que estão diretamente ligados à cultura, então desenvolveu-se essa disciplina chamada sociologia. A sociologia, ela é, obviamente, uma disciplina moderna, né, dentro do campo da sociologia, e ela foi desenvolvida para estudar elementos relacionados à cultura, né? Até porque um dos conceitos básicos da antropologia é estudar tudo aquilo que representa o ser humano, né? E o ser humano pode ser estudado tanto dentro do campo físico, campo biológico, como ele pode ser estudado também através das suas representações culturais, né? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala da representação humana, de como que esse homem se estabelece dentro de uma sociedade, a gente passa a entender que os seus elementos culturais são aquilo que o define, é aquilo que o representa. Então, esses elementos culturais, eles são fundamentais para que você possa entender a formação econômica, política, social dentro de um grupo de pessoas. Então, a antropologia, ela passa por etapas de desenvolvimento, onde ela tem o seu início ali, como nós caracterizamos a ideia, dentro do processo global das chamadas grandes navegações, ou seja, o processo de expansão marítima comercial, que foi a solução encontrada diante de uma crise, né, dentro do processo produtivo europeu. Ou seja, a Europa, no seu momento da chamada crise da Baixa Idade Média, diante da peste negra, guerra, fome, precisava encontrar, né, soluções para que conseguisse sair desse processo de decadência. Então, quando se estabelece a expansão marítima comercial, nós percebemos ali a necessidade de compreender o outro, né? Então, esse momento a gente chama ele de um momento pré-antropológico, onde existe uma relação entre o colonizador e o colonizado, entre as sociedades tidas como civilizadas e desenvolvidas dentro de um conceito eurocêntrico e etnocêntrico, que encaravam essas outras civilizações caracterizadas como primitivas, né, e selvagens, acreditando que aquele momento cultural onde estava ancorada essas sociedades primitivas era apenas um estágio temporário, né? Diante disso, nós podemos entender que a antropologia, ela foi uma disciplina desenvolvida para entender o outro, mas para entender o outro não apenas em suas características físicas e biológicas, mas para entender o outro também em suas características comportamentais, principalmente aquilo que te representa, que são os elementos culturais. Então, vamos primeiro definir o que seria cultura. Cultura é tudo aquilo que representa o indivíduo, certo? E essa representação, ela pode ser uma representação tanto material como imaterial, né? A representação material são todas as ferramentas que o homem, no decorrer do seu desenvolvimento técnico e científico, criou para facilitar a sua relação com a natureza, em busca de sobrevivência. Então, esse elemento cultural, material, ele pode ser traduzido e interpretado como ferramentas de facas, martelos, espadas, tigelas, ou seja, vestimentas, tudo aquilo que representa o homem no campo material, que vai estabelecer, né, a sua relação com a natureza, que vai facilitar essa relação do homem com a natureza em busca da sobrevivência. É claro que a cultura, ela também se estabelece no campo imaterial. E o que significa essa cultura no campo imaterial? Né? Eu sempre dou esse exemplo, que quando você vai estabelecer o que é cultura material e cultura imaterial, a cultura material são elementos palpáveis, né? Ferramentas, vestimentas.
A cultura imaterial está no campo das ideias. O que significa essa cultura imaterial? Né? Nós temos, por exemplo, a gente pode fazer essa relação. O cristianismo é uma cultura imaterial, né? Porque são elementos criados, muitas vezes perpetuados através de uma oralidade, mas que representa a sua representação, desculpa, mas que representa o seu cotidiano, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de tudo aquilo que representa o homem no campo material e no campo imaterial. E para estudar a cultura, para estudar as representações materiais e imateriais desse indivíduo, nós tivemos ali, durante o século XIX, o desenvolvimento dessa disciplina chamada antropologia. A antropologia ela é a disciplina da alteridade, e ela também passa pelo seu processo de desenvolvimento. E o que significa a disciplina da alteridade? Ela vai estudar aquilo que é diferente de si, aquilo que para você não é compreensível, aquilo que diante dos seus paradigmas culturais são coisas que para você muitas vezes são até inadmissíveis. Mas que a antropologia traz essa ideia de se relativizar as análises. Você não pode simplesmente sustentar uma ideia de que uma sociedade ela é inferior pelo simples fato de que as suas representações culturais não estão de acordo com as suas representações culturais. Nós percebemos isso no processo de expansão marítima comercial, que é caracterizado como o período pré-antropológico, entre o século XIV e o século XVIII, onde nesse processo de expansão marítima comercial estabeleceu a relação entre duas culturas completamente diferentes. A cultura do europeu, que se julgava ser superior, né, que se julgava ser aquele que deveria ter o fardo de civilizar uma outra comunidade, uma outra sociedade. E tudo isso partiu de uma ideia iluminista, porque esse homem iluminista, né, que é fruto desse processo da expansão marítima comercial, das grandes navegações, das navegações ultramarinas, cujo objetivo era buscar mão de obra escrava, terras agricultáveis, né, buscar ali também matéria-prima dentro dos elementos lá do processo das políticas mercantilistas, como protecionismo alfandegário, balanço comercial favorável, metalismo, que era a principal característica dessas invasões. Então, nessa relação, o europeu ele deveria entender e compreender a cultura do outro. Mas essa compreensão, desde o século XIV até o século XVIII, ela esteve ancorada nesse conceito de eurocentrismo e etnocentrismo, acreditando que a cultura, no conceito étnico, cultural, europeia, era o paradigma, era o modelo a ser seguido. Como eu disse, esse homem foi ancorado e influenciado pelas razões impostas e criadas pelo iluminismo. Razões essas que serviam muitas vezes de uma medida preconceituosa em observar o outro, em olhar o outro. E, obviamente, todo esse conceito etnocêntrico, eurocêntrico, ele partiu ali da colonização, ancorada dentro do conceito do darwinismo social, né, que vai dar origem a uma palavra chamada evolucionismo, né, do conceito da evolução biológica dos indivíduos. No entanto, nós vamos ter dentro dessa ideia, né, alguns pensadores, antropólogos, que vão surgir aí nesse período, sendo influenciados por essas razões iluministas, que vão criar teorias e correntes antropológicas de estudo, né? E dentro desse conceito, nós podemos entender, basicamente, o que vem a ser essa antropologia evolucionista que vai influenciar esses antropólogos durante o século XIV até o século XVIII. Né? Nós temos aqui um dos livros mais importantes dentro desse processo do desenvolvimento das correntes evolucionistas, de Charles Darwin, que é A Origem das Espécies, de 1859, certo? Charles Darwin, ele principia a sistematização da teoria evolucionista, né? Partindo da discussão trazida à tona por esses pesquisadores, nascia a antropologia biológica ou antropologia física. O que é essa antropologia biológica, essa antropologia física? Que traça o desenvolvimento e a evolução do ser humano pautado nesse conceito do darwinismo, de que os homens eles se encontram a priori de um estado caracterizado como primitivo, e esse estado primitivo ele vai passando por um processo evolutivo até chegar à civilização. Veja bem, a própria palavra civilização ela é uma palavra preconceituosa, né, dentro desses conceitos culturais. Por quê? Porque para se dizer e se caracterizar uma sociedade como civilizada, você tem que ter um parâmetro, você tem que ter um modelo, o chamado modelo comparativo.
E esse modelo comparativo, muitas vezes, ele não é fiel àquilo que realmente significa o conceito de cultura, certo? E dentro dessa ideia de você julgar o outro apenas pelas questões físicas e biológicas, nós vamos ter o desenvolvimento de um modelo antropológico de estudo chamado antropologia de gabinete, que é aquela antropologia que não estabelece uma relação de campo, uma proximidade de campo, certo? Que não se ancora naqueles conceitos do desenvolvimento da etnografia, onde você vai anotar tudo aquilo que é perceptível aos seus sentidos, principalmente a linguagem, principalmente o comportamento, em relação ao desenvolvimento da sua política, se é uma política ancorada dentro de um conceito comunitário, se é uma política social ancorada dentro de um conceito de coletividade, né? Se é uma economia de mercado voltada para a subsistência, qual é o sentido disso, qual é o significado disso? Essa antropologia, conhecida como antropologia de gabinete, não fazia isso. Era uma antropologia que estava, sim, ancorada em modelos basicamente físicos e biológicos. Olha o que está dizendo aqui, ó, marcada pela discussão evolucionista, a antropologia do século XIX privilegiou o darwinismo social, que considerava a sociedade europeia da época como o apogeu de um processo evolucionário, em que as sociedades aborígenes eram tidas como exemplares primitivos. Então, essa ideia de uma comunidade primitiva era uma ideia etnocêntrica, europeia, pautada nesse conceito da razão, de não saber estudar o outro em suas funcionalidades, em suas particularidades históricas, certo? Em suas estruturas propriamente ditas. Mas esse processo da evolução, ele vai passar também pelo desenvolvimento técnico-científico, né? E aos poucos nós vamos percebendo o surgimento de novas correntes filosóficas que vão contradizer o evolucionismo.